Abra sua Bíblia comigo, em Lamentações, capítulo de número 3. Nós demos alguns passos, entramos com Davi, lá na caverna de Adulão. Mas antes de nós darmos alguns passos a mais com Davi, me veio aqui essa palavra no coração, sobre como a gente pode lidar com os pensamentos e sentimentos que nos assolam em tempos de caverna. Depois Davi vai entrar numa outra caverna e vai ter uma outra experiência. E eu tenho certeza que nessa noite, através dessa forma de lidarmos com esses sentimentos, com esses pensamentos que assolam o nosso coração em tempos como esse, essa noite o Senhor tem libertação para a nossa vida, para a nossa história, de novos ciclos em nome de Jesus. Lamentações, capítulo de número 3. Você pode permanecer assentado. Nós vamos ver aqui como esse profeta lidou com um momento como esse. Lamentações capítulo 3, verso de número 19, diz assim a palavra do Senhor: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Lamentações, acharam aí, gente? Está aí na Bíblia. Isaías é gigante, então lá no Antigo Testamento, quando você achar Isaías, que tem 60 capítulos, já vai ficar mais fácil, Salmos, aí você vai dizer Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí você vai entrar Isaías, aí vem Jeremias, que também é um profeta maior, aí logo depois do Jeremias vem Lamentações. Então você encontrando Isaías, você já pode ficar animado aí só vai ter mais o Jeremias, aí chega os Lamentações, que é mais curtinho, tá bom? Então vamos lá, Lamentações, capítulo de número 3, verso de número 10. Esperança, graças ao grande nome do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Diga comigo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Então a versão que eu li, está aí no telão também, é a versão NVI. Então deixa aí esse texto marcado. Vamos orar mais uma vez. Pai, te damos graças por essa noite. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra. Nós temos, Senhor, vivido momentos em que o Senhor tem nos ministrado. Deus, e quantas vezes nós entramos em cavernas como Davi, ó Deus, entrou, e precisamos lidar com esses momentos na nossa alma, que assola a nossa alma, a nossa memória, a nossa vida. E nessa noite, através dessa palavra, Deus, do profeta Jeremias, queremos pedir que o Senhor venha trazer luz à nossa mente, esperança, libertação ao nosso coração, através da voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós, todo ser humano, obviamente, nós vivemos, na humanidade, nós vivemos imersos na ação do tempo, dos processos. Nós temos que falar desde a virada do ano sobre os processos, sim ou não? Sobre o processo até a promessa. Então nós viemos andando com Davi entra na caverna, e esse momento que ele ficou um tempo significativo ali em cavernas, a gente começa a entender, precisa aprender a fazer a leitura do tempo em que nós estamos vivendo. Então todo ser humano, a priori, ele vive imerso na ação do tempo. Como assim? Por exemplo, as nossas agendas e afazeres diários, do dia a dia, elas giram em torno do quê? Do tempo, minutos e horas, o tempo todo. É hora de acordar, hora de almoço, hora de levar a menina à escola, hora da atividade física, hora de orar, amém, hora de ler a palavra. Então, a nossa agenda gira em torno do tempo, minutos e horas. Aí você vai expandindo isso, você vai ver que os nossos, por exemplo, planos estudantis e planos profissionais, eles também giram em torno do tempo. E aí já não é só dias e horas, não é só minutos e horas, mas dia, semana e meses. Então você vai ver a meta do mês. Alguém aqui já ouviu falar disso? Na sua empresa lá, a meta do mês, o caixa do dia. Na nossa vida acadêmica, a data dos módulos, o início do curso. Então você vai ver
que a vida gira em torno do tempo. Afazeres, de forma mais macro, os planos estudantis e até mesmo as fases da vida. Ela é medida pelo tempo. Infância é até uma determinada idade. Adolescente, um determinado anos de vida. Juventude e etc. E aí vai, a vida se transcorre através do tempo. E a Bíblia já nos deixa claro, Eclesiastes 3:1 sobre isso, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O texto segue dizendo: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo, os processos, eles circundam pela esfera do tempo. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir. Está escrito, Eclesiastes 3, tempo de chorar, tempo de dançar. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Eu fiquei pensando que Deus, mesmo sendo eterno, Deus mesmo sendo atemporal, Ele decidiu criar o mundo na esfera do primeiro dia, no segundo dia, mesmo Ele sendo atemporal, mesmo Ele sendo eterno. Por que é importante a gente entender isso? Para a gente poder aprender a lidar com os processos. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Então a gente precisa entender isso. Algumas verdades importantes sobre o tempo, para a gente aprender a lidar com esse processo. Primeiro, o tempo ele não paralisa. Diga comigo, o tempo não paralisa. Então, o tempo é algo que transcorre, o tempo é algo que transcorre independentemente de nós. Por exemplo, eu e você não conseguimos de forma alguma paralisar o tempo. Tem momentos que a gente tem vontade de pausar o tempo, mas a passagem do tempo ela é irreversível. A única forma, a única coisa que a gente tem para fazer no tempo é vivê-lo, é desfrutá-lo. Pausa aí agora, 7:19, 19:19 apareceu, 19:19, pausa, não tem. Ou você desfruta, paralisá-lo é impossível. Tem vezes que a gente dá vontade de fazer isso, né? Você está numa viagem, fala: oh Jesus, dá uma pausa aqui nessa viagem, esse dia dure uns 15 dias. Às vezes você está tendo ali um momento de bate-papo, você nem vê a hora passando, porque o tempo ele corre. E a gente precisa entender isso, porque a gente muitas vezes fica estacionado num tempo ruim do passado, deixando de desfrutar o hoje que Deus tem nos dado. A gente precisa entender, não tem como pausar, só desfrutar. Um outro aprendizado que nós temos sobre o tempo, é que o tempo escoa-se rapidamente. Então primeiro, o tempo não tem como pausar, não paralisa. Diga comigo, o tempo não paralisa. Diga comigo, o tempo escoa-se rapidamente. Então quando a gente às vezes dá conta, o que é uma expressão que muitos de nós falamos? O tempo já voou. Quem aqui, eu acho que vai ter todo mundo, né? Quem aqui não chegou no final do dia e falou assim: eu nem vi o dia passar. Gente, eu nem vi esse dia passar. Todos nós. Às vezes a gente envolve num monte de atividades e a gente não vê o dia passar. E a Bíblia já disse isso em Tiago 4:14, que o tempo passa rapidamente, porque o texto diz que ele é como neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. É importante a gente entender isso dos processos de Deus, para que a gente não possa desperdiçar e não ficar aprisionado naquilo que já se foi e não volta mais. Então o tempo que às vezes a gente está perdendo com um passado inalterável, está impedindo a gente de viver as promessas do presente e do futuro. Aprender a celebrar o processo de Deus. Terceiro e último, nessa palavra introdutória, terceira e última verdade sobre o tempo que nós precisamos lembrar o tempo todo. Que o tempo não paralisa, que o tempo escoa-se rapidamente e que nós não podemos viver dois tempos ao mesmo tempo. Não tem como viver
Dois tempos ao mesmo tempo. Não tem como você viver passado e presente simultaneamente. Não tem como você viver o futuro e o presente ao mesmo tempo. Se nós não estivermos no presente, ou a gente vai estar preso no passado, ou a gente vai estar preso no futuro, porque a nossa mente, a nossa alma não consegue vivenciar dois tempos, e muito menos os três tempos ao mesmo tempo. A minha pergunta para mim e para você hoje: onde você está agora? Onde você está agora na esfera do tempo? Na pizza depois do culto? No problema do amanhã? Onde você está agora? Não tem como viver dois tempos ao mesmo tempo. Onde a nossa mente está trafegando? É no agora, é no culto, é no ouvir a Deus, é nas distrações, é no amanhã, é no problema, é na mágoa, é no que se foi. Os processos de Deus passam pela esfera do tempo, e a gente precisa aprender a lidar com cada um deles. Quantas vezes nós estamos no culto, mas não estamos no culto, e perdemos a oportunidade de desfrutar daquilo que Deus quer falar com a gente, e o diabo usa a ferramenta de distração, porque sabe que uma palavra tem poder de mudar destino, porque sabe que uma palavra tem poder de quebrar cadeias, de despedir chamas de fogo, porque sabe que a palavra tem poder de trazer cura, restauração e renovo, porque a palavra de Deus é viva, a voz de Deus transforma realidades. A terra é sem forma e vazia, mas quando a terra ouve, haja luz, ela se rende à voz de Deus. E muitas vezes o diabo tenta tirar a gente da esfera de uma casa do Senhor, daquilo que o Senhor está falando no nosso coração, porque Ele sabe o poder daquilo que Deus pode derramar através da sua voz ecoando no nosso coração. Então o tempo não tem como pausar. Ou você vive agora, tantas vezes a gente está aqui, mas não está cultuando, não aproveita para levantar a mão, para adorar, para expressar o melhor da adoração. Não tem como pausar, não tem como viver dois tempos ao mesmo tempo, e ele passa rapidamente. E aí, diante dessa realidade, que não tem como viver dois tempos ao mesmo tempo, é importante, é uma forma de equilibrar sobre isso, que não tem, gente, nenhum problema em a gente acessar passado, não tem nenhum problema em você pensar no futuro. A Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, a gente precisa fazer planos para a família, planos para amanhã, a gente precisa olhar muitas vezes para o passado, fazer um balanço do dia, fazer um balanço das nossas relações, lembrar do Cristo que morreu na cruz no momento da ceia. Então não tem problema. Qual que é o problema? O problema é que quando eu acesso o passado ou o futuro de forma errada, de quantidade de tempo errada e na hora errada. O problema é esse. O problema é quando eu acesso de forma errada o passado, por exemplo, com pensamentos ruins. Quando eu olho para o futuro com pensamentos pessimistas. O problema é esse. O problema não é acessar. O problema é porque como eu acesso. O problema é a hora errada. É o momento em que não se deve fazer isso como um momento agora. É o momento na quantidade errada. Tanto que muitos estudiosos dizem de forma mais comum, para a gente poder entender, que depressão é o quê? Excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E estresse é excesso de presente. Então nós precisamos lidar com a quantidade errada. Onde que eu e você temos morado mais? No presente? No passado? No futuro? Onde nós temos trafegado a nossa vida? Bom, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos, para a gente trazer as aplicações para o nosso coração? Nos processos de Deus. O momento em que eu estou sendo perseguido, o momento que entra-se na caverna, o momento em que você olha para a realidade que te cerca e te bate medo. O profeta Jeremias é uma inspiração de como lidar com momentos tenebrosos que nos cercam no processo de Deus. Porque você vai ver nos 20 primeiros versículos do capítulo 3 de Lamentações, esse camarada acessando o passado e de forma lamentável. Inclusive o livro chama o quê? Livro das
Lamentações. Você vai ver o tempo todo, o tempo todo está no passado aqui, as declarações dele. Eu sou aquele homem que viu, verso 1, que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou, e aí vai falando, tudo, o tempo todo. Verso 6, assentou-se, edificou. Verso 7, cercou-me. Verso 11, desviou. Você vai ver, verso 12, armou. O tempo todo. Você vai ver o profeta Jeremias trazendo à sua memória verbos aqui do passado. E interessante que os versos que nós lemos, nos mostram os desdobramentos que isso foi gerado na sua alma e na sua história por conta disso. Porque o capítulo que nós lemos diz assim, ó: lembro-me da minha aflição e do meu delírio e da minha amargura e do meu pesar. Olha o que ele está dizendo: aflição, delírio, amargura e pesar. Quando eu lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. A minha alma se desfalece. Ou seja, olha o quanto não saber lidar com os problemas do processo, com as dores do processo, pode definhar a nossa alma. Quanto não saber lidar com muitas injustiças, com juízos, com fracassos, muitas vezes aos olhos humanos, do processo, pode amargurar a nossa alma. Ele é claro em dizer sobre isso, que ele lembra dessas coisas, e a alma dele ele diz: lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece. Ou seja, é como não tem mais forças. A minha mente, ao lembrar das lutas, ela vai se desfiando. Só que ao mesmo tempo que ele faz até o verso 20, essa leitura de um passado que define a sua alma, ele começa a ter uma postura diferente a partir do verso de número 21. Permita-me falar rapidamente o contexto. O livro de Lamentações é justamente um período em que a cidade de Jerusalém tinha sido saqueado, queimar o templo, como se tivesse acabado com a igreja, derrubar os muros da cidade. Foi um tempo em que houve destruição, onde os homens, os idosos, eles eram pisados na lama, as moças eram abusadas. Foi um tempo terrível na história de Jerusalém, que não é um declínio assim terrível que eles viveram, de nível assim monumental. Tanto que o livro de Lamentações, que para nós é traduzido livro de Lamentações, na Septuaginta, que é uma tradução, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. A Septuaginta são 70 homens que traduziram esse livro do Antigo Testamento para o grego. E essa versão da Septuaginta colocou o título desse livro como livro Cânticos Fúnebres. De tão terrível e lamentável que estava a história desse povo. De tanto caos que eles viveram. Olha a situação dele. Você vai entender o que Deus vai trazer de forma direta para o nosso coração. Porque esse homem, ele estava inserido com os seus olhos, com a sua vida, com a sua família, dentro de um momento de caos terrível, um nível gravíssimo de dor. Que de fato, talvez qualquer um de nós, se estivéssemos no lugar dele, estaríamos ali com a nossa alma desfalecida literalmente. Eu não tenho mais casa, eu não tenho mais uma igreja para cultuar, a minha família, os meus amigos, a história, acabou, tudo queimado, saqueado. Não tenho mais recursos, não tenho trabalho. Imagina tudo isso se desfalecer. E ele começa a lembrar em Lamentações, esse Cânticos Fúnebres, justamente sobre isso. E às vezes você aqui nessa noite pode estar passando na sua mente, enquanto a palavra de Deus é ministrada, situações da sua vida que tem trazido esse desfalecimento da alma, desânimo no seu coração, desesperança na sua alma, no seu coração, porque às vezes foram um caos, certamente, acredito eu, que não no nível como de Jeremias, mas Jeremias mostra para a gente como lidar dentro desses processos de caos de Deus na nossa vida. E aí você vai ver, esse homem está imerso numa situação deplorável. Segundo, além desse homem estar imerso numa situação deplorável, o temperamento de Jeremias, amor, qual o temperamento você acha que é dele? O pessoal conhece o temperamento aí? Melancólico.
O temperamento, segundo os estudiosos do comportamento humano, ao analisar ali os perfis de comportamento de cada personagem bíblico, falaram com toda clareza que Jeremias ele é um melancólico. E se tem uma característica forte do melancólico, é estar um tanto quanto preso ao passado. Sim ou não? Ele sempre relembra das coisas. Por exemplo, tem uma discussão no casal aqui. Tem uma discussão. O casal ali teve uma DR. Aí se o camarada é colérico, sanguíneo ali, fala na hora, esquece depois, está tudo bem. Colérico nem liga, nem sente nada assim na alma com aquilo. Mas o melancólico, como é que é? Por que falou isso? Meu Deus, mas eu fiz isso, aquilo ali. Aí passa 1 hora, passa 2 horas, é assim ou não é? Passa 3 horas. Você fica pensando. Tem alguém aqui que é melancólico, que sabe, você já fez esses negócios de temperamento? Cadê? Tem alguém? Tem. Os maridos que estão levantando para as mulheres ali. Aleluia, louvado seja Deus. Fica pensando. Então o perfil desse cara, você vai entender, o perfil desse cara não era nada favorável para ele sair dessa fossa. O perfil e a situação dele dizia tudo, você vai ter que ficar definhado, você vai morrer nesse processo. Você vai morrer nessa injustiça aí, ô Davi. Ô Jó, você vai morrer nesse momento de lamento aí, nesse vale. Ainda não chegou a promessa, você está, mesmo tendo promessa de restauração, mas você está vivendo o momento do caos. Você vai morrer, o seu perfil não é favorável, a situação é deplorável. Então ele o perfil dele é justamente esse melancólico. E o melancólico tem uma das características também, lógico que nós estamos colocando os pontos de melhoria do melancólico, de muitas vezes ser pessimista diante de uma situação. O melancólico tem várias virtudes, de lealdade, tantas outras, mas falando dentro desse perfil comportamental dos estudiosos, ele vê às vezes mais problemas das situações. Tipo assim, a gente vai fazer isso, aí ele consegue pontuar, perceber o que pode dar errado. Eu acho que isso pode dar errado. É uma tendência meio que natural. Gente, eu sei que tem muitos especialistas ali, aqui, né, com certeza, que podem dizer muito melhor do que eu. Estou falando de forma bem simplória. Mas está fazendo sentido? Sim ou não, gente? É assim ou não é? Quem é melancólico aí está fazendo sentido? Então, às vezes você prende, né, tem uma volta ao passado, fica preso, costuma ser mais pessimista um pouco e é sensível emocionalmente. É mais sensível, é mais introspectível. Guarda muito dentro do coração os sentimentos, os pensamentos, os questionamentos. E você vai ver isso, verso 15. Você vai ver ele falando assim: fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto. Você vai ver aqui ele falando, verso 17: eu estou oprimido. E você vai ver uma sensibilidade emocional que para mim faz todo sentido, mesmo se ele não fosse melancólico, porque a situação era um caos mesmo. A situação era um caos mesmo. O processo que ele estava vivendo era altamente doloroso. Então é importante a gente entender o perfil do profeta, para mostrar que era completamente desfavorável, para que ele pudesse conseguir sair desse processo com vida. Um cara chamado por Deus, gente. Um homem chamado por Deus. Então a gente tem promessa de Deus. Uma promessa de Deus, mas às vezes os processos, a gente começa a ficar preso neles. A gente começa a deixar com que eles tomem a nossa alma, o nosso coração. Só que esse profeta nos ensina que nessa tristeza, nessa lamúria, essas lamentações, desses cânticos fúnebres, com temperamentos nada favoráveis para ele poder se desvencilhar do passado, a gente vê que no verso de número 20, uma virada de chave, se eu posso assim dizer, acontece dentro da alma dele, acontece no coração dele, acontece dentro da história dele. No auge da dor, onde tem 20 versículos, onde ele está falando de coisas ruins que aconteceram, parece que esse profeta ele cai em si. A minha oração é essa. E talvez a gente está tão imerso, você entrou aqui, está tão imerso na dor, tão imerso em aflições, nas depressões, nas ansiedades, nas preocupações, que nessa noite, como esse profeta, você cai em si e olha além do processo, e olha além da dor, e olha além das aflições, porque o justo ele não anda por vista, o justo ele anda por fé. Não é aquilo que os meus olhos apenas veem, mas é aquilo que o meu coração crê, no Deus que está no governo da minha história, no Deus que não perde o governo da minha vida, e que tudo posso naquele
aquele que me fortalece. É diante desse Deus, parece que ele cai em si, e Jeremias parece como que sacudir esse entulho emocional da sua alma, e dizer assim: eu não vou permitir mais que a minha alma seja afligida por essas tristes recordações. Eu não vou deixar que o meu coração se transforme nesse poço de amargura. E parece que ele levanta desse mar de dores e diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sua mente nessa noite não vai ser tomado por pensamentos suicidas, por causa de rejeições do passado, mas a sua mente nessa noite vai receber pensamentos de vida, porque o Jesus que te trouxe aqui, Ele te escolheu antes de você nascer e tem um propósito na sua vida. Comece a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Eu não sei qual a intensidade da sua dor, se ela é maior ou se ela é menor do que a do Jeremias. Eu não sei qual é o seu temperamento por natureza. Se você tem talvez esse hábito de acessar o passado, de ser mais sensível a essas questões, eu não sei o que isso é gerado dentro de você. Mas talvez você tenha carregado aqui uma dor de 10 anos, uma dor de 1 ano, de 2, de 10 anos na sua alma. Talvez são decepções familiares, talvez são dores que aconteceram, a mágoa de alguém, talvez são decepções com pessoas, talvez um erro que você mesmo cometeu. Isso volta e meia assalta a sua mente, mas em nome de Jesus o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: é possível se desvencilhar desse passado de dor, porque o nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. Ele é um Deus que muda realidades. Ele é um Deus que muitas vezes o diabo lança dados na nossa mente, querendo acusar a gente do nosso passado, porque a gente sofreu a queda aqui e acolá, mas o Senhor está dizendo: a minha misericórdia não tem fim, a minha misericórdia se renova a cada manhã. E a boa notícia, que esse primeiro dia da semana há uma inauguração, há um favor, há uma manifestação da misericórdia de Deus para te colocar de pé, para fazer você erguer a sua cabeça e viver a nova estação de Deus na sua vida. Se você crê, você pode celebrar, você pode exaltar, você pode, aleluia, aplaudir a Ele. Eu creio em nome de Jesus. Que grilhões sejam quebrados agora, na sua mente, na sua alma e na sua história. Esse processo não vai te matar. Esse processo não vai te matar. Ele quer te construir. E o Senhor está trazendo libertação sobre vidas, sobre mentes aqui, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, você está vivo aqui, não é por acaso não. Pensamentos que assaltaram sua mente, essa noite não vão prevalecer. A sua vida pertence a Ele. A sua vida pertence a Ele. Pode ser profeta, passe por vale de dores. Pode ser discípulo, vai enfrentar tempestade. Pode ser justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, vai enfrentar dores incompreensíveis humanamente. Mas nós descansamos num Deus que está no governo da nossa vida e que nos garante em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é o que nós estamos declarando nesse acampamento, estamos declarando sobre essa casa. Nós seremos enraizados em Cristo. Enraizados em Cristo. Vai vir tempestade, você vai para lá, você vai para cá, só balançando, mas as suas raízes não serão removidas da presença dEle, da casa dEle, porque você está plantado na casa do Senhor. O Senhor tem firmado os seus pés na rocha que é inabalável. Oh Espírito de Deus, o processo está doloroso, mas hoje você vai, o Espírito de Deus vai virar essa chave dentro da sua mente, da sua alma. Você não vai olhar para o passado de dor, muito menos ficar preso nele,
mas você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu sirvo a um Deus que me tirou do mundo, eu sirvo um Deus que me tirou do lamaçal do pecado, eu sirvo um Deus que me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu sirvo um Deus que é o meu pastor e nada me faltará. Eu sirvo a um Deus que, ainda que eu passe por vale de sombras da morte, eu não temerei a mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, e Ele me garante que bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Eu sirvo a um Deus que é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Eu sirvo a um Deus que é eterno, que Ele era, é e há de vir, a estrela da manhã, o lírio dos vales. Eu sirvo a um Deus que é o Jeová Rafá, não tem cura que Ele não possa operar, inclusive até morto Ele ressuscita. Eu sirvo a um Deus que é o Jeová Nissi, aquele que é a minha bandeira, que é a minha vitória. Eu sirvo a um Deus que é todo poderoso, o grande El Shaddai, que não há a palavra impossível, que não há a palavra impossível no seu dicionário, porque tudo é possível ao que crê. Você pode adorar esse Jesus por um minuto? Você pode adorar esse Jesus por um minuto? Deixa a sua mente ser tomada agora. Viva o presente, vai. Viva o presente da grandeza de Deus. Onde você está, meu irmão? Onde você está? Olha o lugar onde você está, não o ambiente onde você está. Não perde a oportunidade, não. Começa a trazer à sua memória agora a grandeza de Deus. É isso que dá esperança, é a presença dEle. Começa a trazer a memória agora, começa a engrandecer o Senhor. Começa a engrandecer o Senhor por quem Ele é. Começa a engrandecer ao Senhor por aquilo que Ele já fez. Começa a engrandecer o Senhor pelas promessas e por aquilo que Ele fará. Oh Espírito de Deus, o Senhor restaurou a sorte de Sião, o Senhor reconstruiu os muros de Jerusalém, o Senhor levantou a cidade santa, ali o Salvador nasceu. Oh maravilhoso Deus, nada pode parar as tuas promessas, a tua palavra. Não tem mar que pode impedir o povo de chegar onde o Senhor quer chegar. Não tem deserto que tem poder de matar o povo que anda pela promessa. Não tem caverna, não tem perseguição de Saul, não tem as injustiças dos homens, não tem as prisões dos homens a Paulo que pode parar o que Deus desenhou para mim e para a sua história. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Tira os olhos do passado de dor e começa a olhar para a cruz. Olhe para a cruz. Ele venceu a morte. A boa notícia aí, ó, Ele venceu a morte. Esse é o Jesus que nós estamos aqui, que nós tocamos aqui. É por Ele. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e vivo está. Vivo está. Vivo está. Santo de Deus, você pode adorar Jesus, querido, pela presença dEle. Bendito seja teu nome, bendito seja teu nome. Mude Jesus, mude a realidade. Já tem tempo que Deus está dizendo, está arrancando gente de caverna. E sabe quando começa a libertação da caverna? Dentro do seu coração. Começa dentro da sua mente. Eu estava num devocional lá com Mateus, o comandante, Mateus como subcomandante lá, né? E me veio um texto no momento do nosso devocional de quando Jesus foi andando sobre as águas para poder ir ao encontro dos discípulos que estavam quase afundando. É interessante que antes de Jesus acalmar a tempestade fora deles, Jesus acalmou a tempestade dentro deles. Antes de Jesus falar calma a tempestade, Ele disse para os discípulos: não temas,
Porque muitas vezes a tempestade fora de nós é maior do que a tempestade dentro de nós. Hoje Deus quer mudar o foco da sua visão. Hoje Deus quer te direcionar. Para de olhar para o problema e comece a olhar para o propósito. Para de olhar para o problema e comece a olhar para a promessa. Para de olhar para o problema e começa a olhar para Cristo. Porque quando a gente olha para o problema, lembra, o problema nos domina. Mas quando a gente olha para Cristo, Deus domina os nossos problemas. Ele governa a nossa história. A gente precisa ajustar o foco da nossa visão. Porque quando a gente ajusta o foco da nossa visão, muda o nosso discurso. Quando a gente ajusta o foco da nossa visão, muda a nossa forma de falar. Vai ver aqui, ó, o Lamentações. Quando ele para de lamentar e começa a trazer à memória aquilo que dá esperança, qual que é o discurso dele? Graças te dou, Senhor, pelo teu amor. Ele muda o foco dele. Qual que é o discurso dele? As misericórdias do Senhor não tem fim. Ela é a causa de eu não ser consumido. Elas são inesgotáveis. O discurso muda. Sabe por que a gente está carregando às vezes discurso pessimista, aprisionado no vale da dor? Porque a gente está preso, o nosso coração, ao lugar que não deveria estar. Nós estamos com o foco errado. Hoje Jesus está dizendo: pare de ficar olhando o processo pelo processo, mas comece agora a olhar a promessa, comece a olhar o propósito, comece a olhar aquilo que Deus já liberou. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Esperança. Você vai ver que sua alma vai mudar. Enquanto esse homem lamenta, lembro-me da minha aflição, lembro de tudo isso, a minha alma desfalece. Porque essas memórias negativas do passado, elas bloqueiam a gente de desfrutar das dádivas do presente. As memórias negativas do passado nos furtam, nos bloqueiam de desfrutar das dádivas divinas do presente. E quando eu lembrei de tudo isso, a minha alma desfaleceu. As emoções desfalecidas, o tempo presente desperdiçado, porque estava preso aonde não deveria estar. Hoje o Senhor está alinhando a nossa visão, o nosso coração. Deixa eu dizer algo para você. Esse é o dia que o Senhor fez. O Senhor fez e está te dando fôlego de vida. Às vezes a gente está tão imerso no vale da dor, a gente esquece de ver. Estou vestido, a dádiva do presente. Estou mexendo, a dádiva do presente. Tem tubo aqui em mim não. Eu estou respirando. Eu estou na casa do Senhor. Eu não estou sendo perseguido, eu não estou na prisão. A dádiva do presente, eu tenho um emprego, eu tenho um pão de cada dia. Às vezes come 1, 2, 3, 4 refeições. Dádiva do presente, dádiva do presente. Eu tenho gente ao meu redor, minha filha, eu tenho esposo. Ai, coisas que eu perdi. O Senhor está cuidando da minha história. Começa a ver as dádivas do presente. Você está perdendo o tempo porque você está preso aonde não deveria estar. Lembro-me dessas coisas e a minha alma desfalece. Comece a olhar ao seu redor, comece a celebrar a vida, comece a celebrar as pequenas que na verdade são grandes coisas. Não espere perder para valorizar. Não espere perder as coisas para valorizar. Então muitas vezes quando a gente fica aprisionado nas lembranças negativas do passado, isso está bloqueando, furtando a gente de desfrutar das alegrias do presente. E eu observo nesse texto que não tem futuro de esperança para quem vive afogado no passado de dor. Não tem futuro de esperança. Ele lembra e a alma desfalece. Não tem alegria no presente. E a pessoa não consegue ver um futuro de esperança. A esperança só nasce no coração desse homem quando ele traz à memória aquilo que gera esperança, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Tem uma frase que eu anotei que diz assim, ó: Philip Hansky: aquele que desperdiça o hoje, lamentando o ontem, desperdiçará o amanhã, lamentando o hoje. Porque você não está vivendo o hoje, você está só preso no ontem. Então se você desperdiça o hoje lamentando o ontem, você vai desperdiçar o amanhã lamentando o hoje. Diga para quem está do seu lado: tira os olhos dos problemas
e coloque nas promessas. Diga para quem está do outro lado: tire o foco dos problemas e coloque sobre as promessas de Deus na sua vida. Para finalizar, tem uma frase conhecida que faz sentido nesse texto, que a dor é uma frase conhecida. A dor é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Não tem como evitar a dor. Você passa por um luto, você passa por uma enfermidade, sofre um acidente. A dor é inevitável, só que o sofrimento dessa dor, ele é opcional. Por quê? Porque o Jeremias decidiu paralisar a dor. Quando eu lembro dessas coisas, a minha alma desfalece. Mas agora eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Pôs um ponto final. Então a dor, ela é inevitável na vida, mas o sofrimento dessa dor, ele é opcional. Paulo, você acha que não estava doído lá na prisão, não? Tinha apanhado, praça pública, estava lá com dor na prisão, com certeza. A dor é inevitável. Estava num lugar desconfortável, meia-noite, humilhado no meio de todo mundo. Mas o sofrimento é opcional. Ele decidiu não sofrer essa dor. Ele decidiu cantar. Ele decidiu adorar. Ele decidiu orar. Ele decidiu acessar as ferramentas, se eu posso assim dizer, as armas espirituais, e acessar o sobrenatural de Deus. Então, a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento dessa dor, ela é opcional. Hoje pode se cessar na sua alma, tanto como uma decisão natural sua, quanto com a ação juntamente do poder do Espírito de Deus atuando no seu coração. Tem uma frase que eu gosto muito, que faz sentido para mim, que guardar rancor, você sofrer a dor, é como se você tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse. Guardar rancor, sofrer uma dor, é como se você tomasse um veneno e esperasse que o outro morresse. Ou seja, nós somos os mais prejudicados. Jesus olha para os seus algozes e diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Gente, o passado é inalterável. É inalterável. Tem jeito de mudar o que aconteceu? Não. Mudar o fato, não. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Eu decido ser um bem-aventurado. Bem-aventurado quando forem perseguidos e disserem todo mal contra vós e vos injuriarem. Regozijai-vos, alegrai-vos. Existe uma alegria ultra circunstancial que vem do Senhor. Existe uma paz que excede todo entendimento. Que turbilhão é esse? E a minha alma está em paz? É nele, porque o príncipe da paz libera sobre nós essa paz que excede todo entendimento. E está guardando a sua mente aí hoje, está guardando o seu coração, porque Jesus te trouxe aqui, não foi por um acaso, mas é para poder tirar esse lixo emocional e espiritual, muitas vezes, que está assolando a sua alma e te impedindo de romper. O povo fica preso um tempão no deserto, porque está lá lembrando das coisas do Egito. Hoje o Senhor está, em nome de Jesus, rompendo esses grilhões que nos impedem de avançar e entender o hoje de Deus. Então é celebrar até mesmo os problemas, sim. É aprender com o apóstolo Paulo a dizer: eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Então agora nós precisamos, para finalizar, aprender a olhar para o passado com gratidão. Por isso que ele diz: graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos. Ele aprende a olhar para o passado com gratidão. Ou comece a olhar e trocando em miúdos, comece a ver o lado bom. Comece a ver o quanto que isso aumentou a unção de Deus sobre a sua vida. Comece a ver o quanto que esse vale de prensa, esse Getsemane, prensa de azeite, produziu sobre você um óleo novo. Comece a ver o quanto essa dor fez com que você não conhecesse o Senhor só de ouvir falar,
mas agora você pode dizer: esse vale de dor, eu não conheço Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem, começa a olhar esse lado bom, começa a olhar para o passado com gratidão, começa a olhar para o passado como trampolim, começa a olhar para o passado com esperança, como aquela frase que eu ouvi do pastor Telmo: cicatrizes fechadas são ministérios abertos. Ele sara aqui o meu casamento, porque o Senhor quer trazer cura para outros relacionamentos conjugais. Ele sara aqui, Ele, Pai, me permite passar pelo vale da enfermidade, e de você vai sair cura sobre outras vidas. Ele te passa por vales de dores, porque você vai se tornar uma autoridade sobre aquilo que você venceu com Deus. Você vai se tornar autoridade sobre aquilo que você venceu com Deus. Eu venci leão, eu venci urso, pode vir esse filisteu. Eu sinto Deus neste lugar, porque o Senhor está mostrando para você: as vitórias que você já venceu não foram por acaso. Agora esse Golias é mais um trampolim para te aproximar do propósito, da promessa, da unção que Ele já liberou sobre a sua vida. Exalte ao Senhor, receba essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, eu quero convidar você a colocar-se de pé. Oh Jesus, eu creio. Cicatrizes fechadas serão ministérios abertos. Tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito, tem propósito de Deus nesse processo, tem propósito de Deus nessa dor, tem propósito de Deus nesse vale. Davi, tem propósito de Deus nessa caverna. Propósito. Para de lamentar, começa a celebrar. Para de mergulhar no problema, começa a trazer à memória o que pode te dar esperança. Você vai ver José, oh Espírito de Deus, ao invés de se vingar, decide abençoar os irmãos. Chega mais perto. Gênesis 45, 4. Chega mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá. Não, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Verso de número 8. Oh Jesus, eu sinto a presença de Deus. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Oh meus irmãos, não foram vocês que me venderam, que me jogaram no poço, mas o próprio Deus. O próprio Deus me jogou no poço, é isso que ele está dizendo. O próprio Deus me fez ser vendido como escravo. O próprio Deus me permitiu a injustiça de ficar preso por anos, mesmo eu sendo fiel diante de uma tentação. Sim, o próprio Deus. Aí ele diz assim: ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Ele entendeu que a dor tinha um propósito. Ele entendeu que o poço tinha um propósito. Ele entendeu que a escravidão, a injustiça da prisão tinha um propósito. Permaneça andando com Ele, só obedeça e descansa. Diga para quem está do seu lado: só obedece e descansa. Só obedece e descansa. Só obedece e descansa, porque o Deus que você serve está conduzindo a sua história. E você vai dizer como o apóstolo Paulo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.